Olá pessoal, excelente noite para todos vocês. Estamos aqui para mais uma live. Já vou fixar aqui o tema da live de hoje, que é uma live muito importante. Vou colocar aqui fisiologia do reparo tecidual. Fisiologia do reparo tecidual. E vou dar ênfase aqui. Você precisa entender isso urgente. Você precisa entender urgente. Urgente. Fisiologia do reparo. Vou fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Boa noite para todos que estão entrando aí. Peço para que vocês possam fixar o tema da nossa live de hoje. Aí também, já salva aí para vocês estudarem sobre isso. Compartilha a live. Quem está chegando agora já vai compartilhando. Eu vou compartilhar também. Já vou compartilhar aqui para que nós possamos ter mais pessoas participando. Geralmente as lives acontecem às 8 horas. Porém, hoje eu estava dando uma palestra sobre ILIB para o Centro Universitário Newton Paiva e eu não queria desmarcar a live com vocês, o encontro de segunda-feira aqui com vocês, por isso eu decidi colocar a live às 21 horas e também para poder fazer uma análise aí, testar para ver se esse horário de 21 horas é interessante, se não é, se vocês gostam desse horário, se vocês não gostam desse horário. Então vamos ver o público aqui, se esse horário de 21 horas é interessante para vocês. Hoje nós iremos falar sobre fisiologia do reparo tecidual. Eu vou tentar ser o mais didático possível. Reparo tecidual, a fisiologia já é algo relativamente complexo. Fisiologia do reparo é um pouco mais delicado ainda, porém é extremamente importante entender a fisiologia do reparo tecidual. Por isso eu dei ênfase no tema dessa live de hoje. Você precisa entender isso urgente. Por quê? A maioria das pessoas não entendem a fisiologia do reparo tecidual. O mais grave é que muitos acham que entendem, acham que já dominam reparo tecidual, acham que já dominam o processo inflamatório. Por quê? Porque já ouviram as frases, decoradas, vamos dizer assim, das pessoas dizendo: de 1 a 3 dias fase inflamatória, de 3 a 5 dias fase proliferativa, até o 21º, 28º dia fase de remodelagem. Isso é o básico do básico, isso é o mínimo do mínimo, para que nós possamos começar a entender sobre o reparo tecidual. Mas tem muito além disso, muito mais coisa além disso. E hoje eu vou explicar para vocês aqui sobre alguns fatores importantes dentro do reparo tecidual que eu tenho visto que as pessoas têm muita dificuldade. Como eu disse, muitos acham que sabem até o momento que tem uma intercorrência. Porque depois que tem uma intercorrência, a pessoa vê que ela não sabe. Por quê? Porque ela não sabe tratar a intercorrência que ela teve. E a maioria das pessoas que não sabem tratar a intercorrência me procuram e aí eu vejo, através das perguntas que eu faço, que essa pessoa não entende sobre a fisiologia do reparo tecidual. Porque a pessoa me manda uma foto de uma intercorrência. Por exemplo, uma má cicatrização, uma hiperpigmentação ou uma hipopigmentação. Daí eu pergunto, em qual fase do reparo tecidual está o tecido, para que nós possamos entender qual conduta nós iremos seguir aí no tratamento dessa intercorrência. E a maioria das pessoas não sabe responder em qual fase está, não entende sobre a importância do reparo tecidual. Então, se você está ouvindo aqui e acha, sente que já conhece o reparo tecidual, que já domina o reparo tecidual, eu te convido a ficar aqui até o final. Te convido a ficar nessa live até o final, porque você vai perceber que você ouviu muitas coisas que você ainda não sabia.
E isso com certeza vai agregar muito na sua prática clínica. Por isso eu peço mais uma vez para que vocês possam compartilhar. Compartilhe aí agora no seu Instagram, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, compartilhe com o máximo de pessoas possível para que nós possamos aumentar o número de pessoas ao vivo aqui conosco. Cada vez mais as nossas lives têm sido mais interativas, mais pessoas participando, mais pessoas perguntando, e isso sempre é muito bom. Para fazer essa live, eu vou utilizar alguns artigos, um artigo principal que eu já coloquei no meu grupo de Telegram, o artigo principal que vai embasar esta live aqui. Não vou colocar as imagens e gráficos do artigo, porque a qualidade não ficou boa. Eu ia até mostrar para vocês aqui ao vivo, mas a qualidade não ficou boa. Mas eu vou posicionando aqui ao longo da live, e aí depois quem quiser ler o artigo, fique à vontade para poder ler o artigo é liberado, o artigo é em português, e então não tem desculpa para não ler, tá? Boa noite mais uma vez para todos que estão aí. Murilo, doutor Murilo já está aqui, comentou, já estou aqui, prof, bora aprender mais um pouco. Vamos lá então, fisiologia do reparo tecidual. Quando nós falamos sobre reparo tecidual, nós temos que entender primeiro a diferença entre regeneração e cicatrização. Tem que partir daí. Eu vou olhar para o lado aqui de vez em quando, porque eu estou com um artigo aberto no meu computador aqui do lado para poder ir acompanhando algumas coisas. Então a primeira coisa, primeiro passo é entender isso. A diferença entre cicatrização e regeneração. Apesar de que muitas vezes em procedimentos estéticos nós falamos cicatrização, o termo mais adequado seria regeneração tecidual. Para poder envolver tudo, vamos falar reparo tecidual, que aí não tem erro. Então, o reparo tecidual. Toda vez que a pele sofre algum tipo de estímulo agressivo, nós teremos o reparo tecidual. Então, sempre que houver uma agressão na pele, haverá um reparo tecidual. Temos que lembrar que essa agressão ela pode vir por diferentes motivos. Pode ser uma agressão intencional ou pode ser uma agressão acidental. Por exemplo, seu paciente pisou em um prego, o indivíduo pisou em um prego, ele se lesionou. Provavelmente não foi intencional, acredito eu que não foi intencional. Então, aquela lesão passará pelo reparo tecidual. Assim como o reparo tecidual ele pode ser induzido, como acontece muitas vezes em procedimentos estéticos que visam estímulo de colágeno, que visam melhorar a qualidade do tecido. Por exemplo, microagulhamento. Nós induzimos uma lesão tecidual, essa lesão tecidual vai resultar em um processo de reparo e esse processo de reparo vai resultar em melhora da qualidade da pele, suavização de cicatrizes, por exemplo, se uma cicatriz pós-inflamatória de acne, melhora do aspecto de estrias, se for um tratamento de estrias, melhora em questão de flacidez tecidual, se for um tratamento de flacidez tecidual. Então, o microagulhamento se baseia nisso, induzir uma lesão para obter uma resposta. Outros tratamentos que também se baseiam nisso, por exemplo, o jato de plasma se baseia nisso, induzir uma lesão e aí a partir dessa lesão nós teremos o reparo tecidual e os benefícios da técnica. Peeling químico, a mesma coisa, né? Se for um peeling químico descamativo, por exemplo, lesão através de um produto químico e reparo tecidual. Eletrocautério, a mesma coisa. E várias outras técnicas têm esse mesmo mecanismo de ação, estimular o reparo tecidual. Por isso, para realizar estes procedimentos, nós temos que entender e dominar o reparo tecidual. Muitas pessoas me perguntam, Felipe, o que você indica para o seu paciente no pós-procedimento? Por exemplo, no pós de microagulhamento, o que você indica? Depende, eu sempre respondo isso, depende. Qual que é a indicação do microagulhamento? Um microagulhamento para cicatriz pós-inflamatória de acne, por exemplo, cicatriz pós-inflamatória de acne. Beleza, já temos um norte aqui. Já vamos partir que é um tratamento de cicatriz pós-inflamatória de acne. Agora, quem é o meu paciente? Tem
esse paciente tem a cicatriz pós-inflamatória de acne associado de hiperpigmentação pós-inflamatória de acne ou é somente a cicatriz pós-inflamatória de acne? O paciente está com excesso de oleosidade na pele? Não está. É um paciente branco? É um paciente negro? É um paciente jovem? É um paciente mais idade? Tem vários fatores aí que vão influenciar. E aí depois nós vamos para o reparo tecidual. Felipe, posso aplicar um sérum com fatores de crescimento pós-microagulhamento? Depende. Faz sentido? Em qual fase do reparo tecidual você está? Felipe, posso aplicar um hidratante? Depende. Em qual fase do reparo tecidual você está? Felipe, deu errado. Fiz um jato de plasma, manchou. O que eu posso utilizar para poder clarear essa mancha? Depende. Em qual fase do reparo tecidual você está? Felipe, tem uma mancha branca. O que eu posso fazer? Fiz o jato de plasma, fiz o eletrocautério, tem uma mancha branca. O que eu posso fazer? Depende em qual fase do reparo tecidual você está. Porque quando nós entendemos a fase do reparo tecidual, nós entendemos qual grupo de células, qual grupo celular está predominante naquele tecido, como se encontra o tecido, se ele está sensível ainda, se ele já não está mais sensível, para que nós possamos trabalhar em cima disso. Então, vamos começar a entrar no reparo tecidual. Primeira coisa que nós temos que entender, qual é o tipo de lesão que nós estamos tratando? É uma lesão aguda ou é uma lesão crônica? O que seria uma lesão aguda? Fiz um microagulhamento. Um dia depois, ainda é um processo inflamatório agudo. É uma lesão que está em fase aguda. Então, nós temos um reparo tecidual que está em fase aguda. Também pode acontecer de ser crônico, né? Pode ser um problema crônico, severo. Por exemplo, você fez um microagulhamento ou um jato de plasma em um paciente diabético e demorou muito a cicatrizar, já passou meses e ainda não se recuperou totalmente, pode acontecer, aí já é um problema que está se tornando crônico, também é algo que tem que ser avaliado. Então, nós estamos na fase aguda ou na fase crônica? Na grande maioria dos casos, nós estamos ainda na fase aguda, porque o procedimento estético ele trabalha muito com a fase aguda. Nós induzimos uma lesão para poder induzir o reparo e favorecer a produção de colágeno. Então, nós trabalhamos muito na fase aguda do processo de reparo tecidual. Quando nós induzimos uma lesão, ou seja, acabei de microagulhar, fiz um microagulhamento na pele do meu paciente, nós iremos entrar na fase inflamatória. A fase inflamatória, ela vai acontecer o seu pico de 1 a 3 dias. O pico, ela pode perdurar aí, em média, até o 6º dia pós-lesão. O pico dela vai se dar aí entre 48 a 72 horas. Depois começa a decair e essa fase inflamatória ela pode durar aí, em média até 6 dias. Claro que muitas pessoas, quando vão ensinar o reparo tecidual, ficam mais superficial. Fala, dura de 1 a 3 dias o processo, a fase inflamatória. Sim, o pico da inflamação de 1 a 3 dias. Mas temos que lembrar que ela ainda vai diminuindo. O que isso influencia nos nossos tratamentos? Poxa, se eu fiz um microagulhamento, eu sei que eu tenho, em média, aí, 6 dias de inflamação. O pico de 48 a 72 horas, mas eu tenho pelo menos 6 dias de inflamação. Isso responde à grande maioria das perguntas sobre pós-procedimento que eu recebo. Por exemplo, Felipe, fiz um microagulhamento. Quanto tempo o paciente tem que ficar sem expor ao sol? Quanto tempo a pele está inflamada? 6 dias em média? Então, ok, são pelo menos 6 dias sem expor ao sol de maneira severa. Não quer dizer que depois do 6º dia ele pode expor ao sol à vontade, não é isso. Mas são pelo menos 6 dias sem expor severo. Felipe, quanto tempo sem expor nada de sol? De 48 a 72 horas nós temos o pico da inflamação. Poxa, então você entende que pelo menos 3 dias sem exposição ao sol, sem evitar ao máximo possível a exposição ao sol. Ah, mas o paciente precisa sair, o paciente precisa trabalhar, ok. Utilizando protetor, a partir de 24 horas pelo menos, vai entrar com protetor aí, se for o caso do microagulhamento que eu estou utilizando como exemplo, mas evitar ao máximo a exposição.
Aí entram outras coisas, outras fontes de agressividade, por exemplo, secador de cabelo, banho muito quente, vapor de panela e vários outros fatores, principalmente nos 3 primeiros dias. Mas esses cuidados têm que se estender aí nos 6 dias pós-procedimento, pelo menos, para que nós possamos ter um bom cuidado. A grande maioria dos problemas pós-procedimento vem por erro no gerenciamento da fase inflamatória. Por mais que você faça o procedimento hoje e apareça uma mancha, sei lá, daqui a um mês, provavelmente essa mancha começou na fase inflamatória. E aí depois ela foi, aumentando, até que veio à superfície. Mas ela começou provavelmente na fase inflamatória, quando algo aconteceu, quando o paciente não tomou algum cuidado que deveria ter tomado. Evitar expor ao sol, como eu citei, ou alguma outra fonte de agressividade. Então, em algum momento, o paciente descuidou na fase inflamatória. Na fase inflamatória, nós temos que tomar o máximo de cuidados possíveis. Então, se, por exemplo, você fez o procedimento, 5 dias depois apareceu uma mancha, você pode entrar com piniquim para poder clarear essa mancha? Não, porque você ainda está na fase inflamatória. Você tem que esperar o tecido se reparar, você tem que esperar o tecido se recuperar para que você possa, a partir daí, então, entrar com uma nova conduta. Então, a fase inflamatória, ela vai acontecer, em média, por 6 dias, sendo que o pico é de 48 a 72 horas pós-procedimento. Então, o seu paciente vai ficar com a pele vermelha, vai ficar com a pele sensível, vai ficar com a pele coçando. Se for um tratamento que deixa edema, vai ficar com a pele edemasiada por pelo menos 3 dias pós-procedimento. Passado aí, e é importante ressaltar, não é necessário que uma fase termine para outra começar. Muitas pessoas acham que fase inflamatória, 1 a 3 dias, acabou. Fase de proliferação, 3 a 5 dias, acabou. Começou a fase de remodelagem. Não é assim. As fases elas acontecem muitas vezes juntas. Enquanto eu estou na inflamação, a proliferação já está começando. Enquanto eu estou na proliferação, a remodelagem já está começando. Por isso, essa conduta, essas perguntas. Em quanto tempo eu aplico protetor solar após microagulhamento? Em quanto tempo eu posso entrar com sérum de fatores de crescimento pós-jato de plasma? Em quanto tempo eu posso associar laser? Em quanto tempo eu posso associar ozônio? Em quanto tempo pode voltar a praticar atividade física? Várias respostas estão dentro do reparo tecidual, da fisiologia do reparo tecidual. Por isso que todos que estão assistindo têm que entender, têm que dominar o reparo tecidual e conhecer as células participantes do reparo tecidual. Porque aqui eu estou falando só das células. Das fases. Se eu fosse falar das células, aí teria assim, muitas horas de conteúdo para poder falar das células também. Dentro do reparo tecidual, nós temos, por exemplo, na fase inflamatória, um pico de neutrófilos. Se você não sabe quem é o neutrófilo, você precisa pesquisar para entender quem é o neutrófilo, porque afinal de contas é uma célula do nosso sistema imunológico responsável pela liberação de fatores de crescimento, porém não é somente isso. Muitas pessoas, por exemplo, fazem um microagulhamento, Está ensinando o microagulhamento. E fala, nós vamos fazer um microagulhamento, nos 3 primeiros dias nós vamos ter um pico de células do sistema imune liberando fatores de crescimento, porque as pessoas só veem o fator de crescimento, mas esquecem que o neutrófilo é um dos principais fagócitos que nós temos no nosso organismo. E aí entra outro problema. Se você não sabe o que é um fagócito, se você não sabe o que é fagocitose, você tem um outro tema muito importante para poder estudar. Por quê? Se eu fiz um microagulhamento, se eu fiz um jato de plasma, se eu lesionei a pele do meu paciente, o paciente não pode expor a fonte de contaminação. O paciente não pode, por exemplo, terminei de fazer um microagulhamento, microagulhei o rosto todo, terminei de fazer o procedimento, o paciente atende o telefone, coloca aqui o telefone na orelha ou vai escutar um áudio e coloca aqui um telefone para poder ouvir. Encostando o telefone extremamente contaminado na face que acabou de ser microagulhada. Aí tem pessoas que até justificam. Não, Felipe, mas passou álcool no telefone. O telefone não está contaminado. O álcool não descontamina assim. Não é assim que funciona.
Não é tão simples assim eliminar determinados micro-organismos. Claro que higienizar com álcool 70% é uma medida eficaz? Sim, é uma medida eficaz, mas não é tão eficaz assim. Nós temos que ser realistas. O simples fato, por exemplo, de passar álcool na mão, fazer aqui esse movimento, pronto, a mão não está 100% higienizada. Nós sabemos que tem todo um movimento, tem um tempo que esse movimento precisa ser feito para que realmente nós tenhamos uma efetividade nessa higienização. Assim é com os itens, assim é com o telefone, assim é com qualquer outro item. Por isso é muito importante. Fez um microagulhamento, não fica colocando a mão. Fez um jato de plasma, não fica coçando. É natural coçar, sentir essa sensação pelo processo inflamatório que está ali instalado. Mas o paciente não pode ficar coçando, o paciente não pode ficar colocando a mão. Por quê? Porque os neutrófilos estão ali. Nós estamos num pico de células fagocitárias, nós temos um pico de fagócitos ali que estão preparados para receber qualquer estímulo agressivo, qualquer fonte de contaminação que esteja ali. Por isso é importante entender também sobre o grupo de células. Fiz um procedimento então, do primeiro dia até o sexto dia, nós temos aí a fase de inflamação. Já ali no segundo dia, em média, nós vamos começar a fase proliferativa. Nós vamos começar a fase proliferativa a partir do segundo dia. Então vejam bem, na maioria das vezes, nós falamos que do primeiro ao terceiro é inflamação, do terceiro ao quinto é proliferação. Mas na verdade a fase proliferativa, ela já vai começar aí a partir do segundo, na verdade a partir do primeiro dia pós-procedimento, a proliferação já vai começar. Ela só vai ter o seu pico, em média, de 3 a 5 dias. É o pico da fase de proliferação. Mas isso não quer dizer que ela vai acontecer exclusivamente nessa janela de tempo. É o pico dela que acontece de 3 a 5 dias. Mas ela acontece efetivamente aí do primeiro. Para quem entrou depois, eu estou olhando para um artigo, tá? Para uma tabela, para gráficos e tabelas de um artigo que estão disponibilizados lá no meu canal do Telegram, tá? Os canais que eu ainda não encaminhei, eu vou encaminhar depois da live. Aí quem quiser ler o artigo, fique à vontade. Então, aqui a partir do primeiro dia até o 15º dia, em média, nós ainda estamos com a proliferação. Então não pensem vocês que só de 3 a 5 dias tem proliferação. Isso é uma maneira didática, isso é uma maneira simples de explicar. Mas o objetivo da live aqui hoje é aprofundar mais. Então, nós teremos a proliferação até o 15º dia. Poxa, se eu tenho um pico de neutrófilos na inflamação, na migração e na proliferação, que pode ser chamado tanto de migração quanto de proliferação, eu tenho um pico de macrófagos e eu tenho um pico de fibroblastos. Se eu tenho um pico de macrófagos, eu tenho células que também liberam fatores de crescimento, assim como os neutrófilos liberam fatores de crescimento, mas eu tenho também células estimulando a angiogênese, a neoformação de vasos sanguíneos. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado na escolha de procedimentos estéticos em pacientes com a pele muito sensível. Tem muitas pessoas que me perguntam: Felipe, quem tem rosácea pode fazer microagulhamento? Felipe, quem está com acne ativa pode fazer microagulhamento? A pele do paciente é sensível, muito fininha, só de passar um esfoliante a pele já fica muito vermelha. Esse paciente pode fazer peeling descamativo? Esse paciente pode fazer microagulhamento? Esse paciente pode fazer jato de plasma? Ele pode fazer eletrocautério? Ele pode fazer um peeling de diamante? Assim, muita coisa se responde dentro do reparo tecidual, por isso que eu estou falando sobre ele hoje. Eu estou vendo que as pessoas não entendem sobre reparo tecidual. As pessoas mandam mensagem para mim, desesperadas, com intercorrências na mão e não sabem tratar. Por quê? Porque não entendem sobre reparo tecidual. Então, a resposta é muito simples. Você, por exemplo, rosácea. O paciente tem uma pele sensível, hipervascularizada.
você vai fazer microagulhamento na pele dele para poder estimular o processo inflamatório, estimular reparo tecidual e estimular a angiogênese? Você vai estimular a formação de novos vasos sanguíneos no seu paciente que tem hipervascularização? Não, você não vai. Isso quer dizer que quem tem rosácea não pode fazer microagulhamento? Se a rosácea estiver controlada e se você souber identificar que ela está controlada, aí ok. Eu já fiz microagulhamento em um paciente com rosácea que estava muito bem controlado, controle de anos até que nós fizemos o microagulhamento. Isso vale para qualquer outro procedimento. Então, angiogênese, neoformação de vasos sanguíneos, nutre o tecido? Sim. Estimula a nutrição do tecido. Isso é extremamente favorável. Mas formar novos vasos sanguíneos também tem outras consequências. Da mesma maneira, tem pessoas que utilizam microagulhamento no tratamento de olheiras para poder fazer o aumento da penetração de princípios ativos. E eu já recebi essa pergunta várias vezes. Felipe, o que você acha de microagulhamento para o tratamento de olheiras? Depende. Qual que é o tipo de olheira? É uma olheira vascular? As causas são vasculares, as causas são por pigmentação de melanina. Você pretende fazer uma lesão, induzir reparo tecidual, induzir a neoformação de vasos sanguíneos em um paciente que tem uma olheira vascular? É isso mesmo que você busca no seu procedimento? Acredito que não. Isso quer dizer que o microagulhamento é contraindicado para olheiras? Não. Isso quer dizer que nessa ocasião ele vai ser contraindicado. Da mesma maneira, microagulhamento para melasma, que eu acho que é uma das maiores guerras que tem na área da estética, e isso ainda vai durar por muito tempo. Posso fazer microagulhamento para melasma? Pode. Pode fazer microagulhamento para melasma. Devo fazer? Aí já é outra história, né? Poder, você pode fazer. E tem respaldo literário para você fazer. Realmente tem artigo científico de microagulhamento para melasma. Mas você deve fazer? Aí eu já não sei. Você tem que avaliar. Você tem que analisar a viabilidade. Vale a pena fazer o microagulhamento? Nós sabemos hoje que grande parte dos fatores que causam melasma são fatores vasculares. A grande parte são fatores vasculares. Claro que não são os únicos, porque o melasma é multifatorial. Mas existem fatores vasculares envolvidos. Daí eu pergunto a vocês, vale a pena fazer microagulhamento mesmo que com 0,5? Eu já compartilhei em outras lives aqui um artigo que se chama Microagulhamento, um estudo experimental da injúria provocada, que mostra o que cada lesão faz na pele, mostrando que 0,5, por mais que na maioria das vezes não gere sangramento, é uma lesão sim, Então, por mais que seja com 0,5, só para poder aumentar a penetração de ativos, como muitos dizem. Ah, não, microagulhei só para poder aumentar a penetração de ativos. Ok, mas você microagulhou do mesmo jeito. Vale a pena? Vale a pena no paciente com melasma? Depende. Analisa o reparo tecidual. Analisa todas as fases do reparo tecidual. Aí você vai identificar se vale a pena ou não fazer microagulhamento no melasma do seu paciente. Não estou dizendo aqui que eu sou contra microagulhamento para melasma. Apesar de eu não fazer, não estou dizendo aqui que eu sou contra. Conheço pessoas que fazem, têm resultado fazendo. O que eu estou dizendo é que você precisa avaliar. Da mesma maneira, peeling descamativo em quem tem melasma, avalia, vale a pena induzir um reparo tecidual intenso, sensibilizar a pele do seu paciente, estimular a formação de novos vasos sanguíneos no paciente que tem melasma? Você tem que analisar se vale a pena. Então, nós vamos ter um pico de macrófagos e também temos um pico de fibroblastos. Aqui, com 7 dias pós-procedimento, 6 a 7 dias, nós temos um pico de fibroblastos. É por isso que muitas pessoas criam protocolos e vendem esses protocolos com nomes diferentes. Muitos professores vendem, por exemplo, reestruturação dérmica, restauração dérmica, revitalização dérmica e um monte de coisa dérmica pós 7 dias de procedimento. São vários protocolos, vários protocolos, vários e vários cursos que resumem na mesma coisa. Reparo tecidual, entender o reparo tecidual. Porque se você fez um microagulhamento com 7 dias, a pele do seu paciente está sedenta por água,
Os fibroblastos estão sedentos para produzir colágeno e elastina. Então, esse protocolo de reestruturação dérmica vai consistir em hidratar, alimentar os queratinócitos e alimentar os fibroblastos para que nós possamos favorecer o resultado lá na frente. Então, nós vamos utilizar diferentes técnicas. Buster com vitamina C, hidratantes, fatores de crescimento, fototerapia, ozonioterapia, vários métodos para nutrir e alimentar essas células 7 dias pós-procedimento. E as pessoas usam vários nomes para poder explicar, né, para poder se aproveitar das células que estão ali. E nós temos que aproveitar do pico dessas células. Por isso é interessante chamar o seu paciente 7 dias pós-microagulhamento. É interessante chamar o seu paciente 7 dias pós-peeling. É interessante chamar o seu paciente 7 dias pós-jato de plasma. É interessante chamar o seu paciente 7 dias pós-ozônio. É interessante chamar o seu paciente 7 dias pós-radiofrequência, pós-peeling de diamante, né, a microdermoabrasão e vários outros procedimentos que vão induzir a formação de colágeno. Aqui no caso seria o reparo tecidual, mas também poderíamos colocar aqui como foco a formação de colágeno. Então, nós vamos ter o pico do fibroblasto com 7 dias. Isso não quer dizer que nos outros dias não vai ter fibroblasto, quer dizer que o pico dele é aqui com 6 e 7 dias. Mas depois, né, no restante do processo de reparo, ainda tem esse pico. Vamos lembrar também que linfócitos também tem um pico de 6 a 7 dias. E aí, repito, se você não sabe quem são os linfócitos, você tem um problema. Você precisa saber quem são os linfócitos. Então, se você não sabe quem são, estude sobre os linfócitos também. E depois nós temos um decaimento de todas essas células. Elas continuam ali, elas continuam produzindo, elas continuam exercendo as suas respectivas funções, mas nós temos um decaimento. Então, do sétimo dia em média em diante, nós temos a fase de remodelagem. Então, nós vamos ter inflamação, proliferação e remodelagem. Saber identificar cada uma dessas fases é fundamental para ter bons resultados ou para tratar intercorrências. Algo que eu tenho falado muito e eu vou falar cada vez mais é: antes de saber fazer um tratamento, saiba tratar as intercorrências desse tratamento. Se você vai fazer jato de plasma, saiba tratar hiperpigmentação, saiba tratar hipopigmentação. Se você não souber tratar hiperpigmentação, se você não souber tratar hipopigmentação, não faça jato de plasma. A mesma coisa no microagulhamento. Se você não sabe tratar hiperpigmentação, hipocromia, se você não sabe tratar se você não sabe modular um processo inflamatório, se você não sabe conter uma infecção, não faça microagulhamento. Por quê? Enquanto você estiver fazendo e estiver dando certo, ok. Mas no dia que der errado, aí você terá um sério problema. A maioria das pessoas que me procuram, e isso eu vou ser muito sincero com vocês. Se não fosse verdade, eu não falaria, porque não é algo do que eu me orgulhe, vamos dizer assim, pela profissão, né? Pela nossa profissão. Todos os dias, sem exceção, eu recebo pelo menos um caso de intercorrência. Todos os dias, sem exceção. Graças a Deus, não são de alunos meus. Não são de alunos meus. Os meus alunos, eles estão se saindo muito bem naquilo que eles estão tratando, naquilo que eles estão propondo. Mas, infelizmente, são muitas pessoas que me acham no Instagram, que encontram no meu WhatsApp, mandam mensagem e falam: professor, olha essa foto. Fiz o procedimento e aconteceu isso. O que eu posso fazer agora? E me coloca numa situação muito complicada, porque parte de mim vai, claro, responder pensando no paciente, mas eu também penso na irresponsabilidade do profissional. Na irresponsabilidade do profissional, que fez um procedimento
sem saber tratar a intercorrência. Se você vai fazer um procedimento, você tem que saber tratar a intercorrência. Eu vejo muitas pessoas se aventurando em procedimentos, por exemplo, intradermoterapia pressurizada. Não estou falando aqui que eu sou contra. Muitas pessoas se aventuram dentro da intradermoterapia pressurizada, porque não entendem nada de farmacologia, não entendem nada de farmacocinética, não entendem nada da fisiologia sistêmica, de se aplicar um produto sistemicamente e se aventuram em realizar a técnica. Infelizmente, se aventuram. Por quê? Porque o professor, quando ele vai dar aula, muitas vezes, ele só mostra o que dá certo. Ele dá aula e ele mostra ali vários resultados que muitas vezes nem são dele, que às vezes ele nem atende, mas ele mostra ali só o que dá certo. E as pessoas ficam maravilhadas. Mas a pessoa esquece de dizer quando dá errado. E às vezes dá errado. E se der errado, a gente tem que saber tratar. Porque não pode parar na mão de outro profissional. É o que muitas vezes os médicos criticam todos os outros profissionais. E sempre falam isso. Faz procedimento, se der errado, vai parar na minha mão. Muitas vezes o médico ele fala dessa maneira, vai parar na minha mão. E infelizmente, às vezes ele está certo, vai parar na mão dele. Por quê? Porque o profissional que fez não era apto para fazer. Muitas pessoas estão fazendo procedimentos inadequados. Eu vou começar a postar conteúdos diferentes aqui no meu Instagram. Eu vou falar mais sobre essa parte de fisiologia, fisiopatologia, reparo tecidual e tudo mais, porque eu estou vendo a necessidade disso. Sinceramente, eu estou ficando, sim, eu poderia dizer revoltado, tanto com os profissionais quanto com os professores. Não estou dizendo aqui que eu sou o melhor professor do mundo, imagina, estou longe, muito longe disso. Mas eu não ensino nada que eu não domine. Então, se um aluno fizer curso comigo e ele me procurar para tratar uma intercorrência de alguma coisa que eu ensinei, eu vou saber orientar ele. Porque se eu estou ensinando é porque eu domino. Eu não ensino nada que eu não domine. Eu domino aquilo ali que eu estou ensinando. E infelizmente muitas pessoas não são assim. Eu vejo pessoas, por exemplo, eu domino laser terapia. Eu vejo pessoas ensinando laser terapia de uma maneira, sim, muito nada a ver. Uma maneira totalmente banalizada, uma maneira totalmente incoerente com a base científica. E é triste ver a quantidade de alunos que essa pessoa tem. Porque eu sei que são pessoas que estão aprendendo errado. E eu não estou falando isso se referindo a uma pessoa. Isso aqui eu poderia citar vários e vários professores que eu não vou citar por uma questão de ética. Eu também não quero expor ninguém. Não quero arrumar problema com ninguém. Mas eu poderia citar várias pessoas, infelizmente. Tivemos algumas perguntas aqui. Doutora Zotti. Caso de hiperpigmentação pós-microagulhamento, qual fase posso entrar com despigmentantes? Na fase de remodelação poderia? Sim, você pode entrar com despigmentante a partir do momento que a mancha apareceu. Então, se você fez um microagulhamento, ocorreu a hiperpigmentação, na fase em que está, você já pode entrar com o despigmentante. Seja na fase inflamatória, seja na fase proliferativa e seja na fase de remodelagem. Independente da fase, você pode entrar com despigmentante. Porém, qual despigmentante você vai entrar em cada fase, aí já é outra coisa. Por exemplo, microagulhamento foi feito. 3 dias depois apareceu uma hiperpigmentação. Já posso entrar com despigmentante? Pode. Quais? Despigmentantes que não são agressivos, com pH próximo ao da pele, de preferência, se possível, que sejam bioidênticos. Então você poderia entrar com TGP2 peptídeo, você poderia entrar com uma vitamina C, você poderia entrar com um ácido cógico, você poderia entrar com uma niacinamida, você poderia entrar com alfarbutin, com Anderlite, Belidex e alguns despigmentantes que não são agressivos. Felipe, fiz um microagulhamento, já tem mais de um mês, a mancha ainda está ali, já usei despigmentantes tópicos não agressivos e não tive resposta. O que eu posso fazer agora? Agora nós podemos pensar em um peeling superficial. O que seria um peeling superficial? Um peeling que vai
forçar mais um pouco para despigmentar, mas nada agressivo demais. Forçar mais um pouco. Exemplo, você poderia fazer um peeling mecânico, você poderia fazer um peeling de ácido glicólico, você poderia fazer um peeling de ácido mandélico, você poderia fazer um peeling de ácido retinóico para poder tratar essa hiperpigmentação. Nada muito agressivo, porque afinal de contas já tem uma hiperpigmentação pós-inflamatória, então não vamos causar mais inflamação, tá? Mas aí você pode entrar com um peeling, a mesma coisa para o microagulhamento, a mesma coisa, por exemplo, para o jato de plasma. Muitas pessoas sofrem com jato de plasma, sofrem com eletrocautério. Praticamente toda live eu estou falando isso aqui. São muitas as pessoas que compram equipamento e não usam, porque tem medo de usar. Por quê? Por conta da hiperpigmentação. Mas tratar a hiperpigmentação não é impossível. Fez o procedimento, se o procedimento tivesse sido feito direitinho, só os pigmentantes tópicos vão adiantar. Se tiver acontecido alguma coisa errada, aí talvez seja necessário entrar com peeling químico. No pós-artiplasma, no pós-eletrocautério, o peeling químico pode ser utilizado para tratar a hiperpigmentação? Pode. Porém, depois, doutora Zótica, depois que tiver passado a fase inflamatória, proliferação e remodelagem. Então, depois de pelo menos 30 dias, para que nós possamos começar a cogitar a fazer um peeling se fosse um jato de plasma, entendeu? Então, no microagulhamento, assim que a mancha aparecer, já pode entrar. Mas a princípio com despigmentantes que não sejam agressivos, e aí depois, se necessário, nós vamos para peelings superficiais. Não peeling médio e não peeling profundo, peelings superficiais. Estética Cláudia. Na minha região, qualquer um faz curso de final de semana e já sai aplicando, sem nada de curso. Isso é triste, né? Isso é muito triste. Infelizmente tem acontecido, e isso, assim, só desvaloriza a nossa profissão, né? Só desvaloriza, infelizmente. É por isso que hoje eu sempre comento que eu não trabalho mais com cursos isolados. Hoje eu só tenho e pretendo manter somente a minha residência em estética clínica. Por isso, primeiro porque graças a Deus tem sido um sucesso. Alunos que entraram recentemente estão aí há pouquíssimo tempo, já estão dando depoimentos maravilhosos. Estou conversando com duas, na verdade, inclusive aqui no meu WhatsApp, que está aberto aqui do meu lado também, que estão com depoimentos maravilhosos. A enfermeira Kátia Bartolomeu falou que agora é perfeito. É outra que está se saindo muito bem com todos os conteúdos que aprendeu dentro da residência. E é exatamente isso, a construção de conhecimento. A residência é uma construção de conhecimento. O aluno entra, profissionais muito experientes, e profissionais que estão começando agora. Eu tenho estudantes, eu tenho profissionais recém-formados e eu tenho profissionais com mais de 30 anos juntos. E todos têm que aprender no primeiro módulo, que é o módulo básico. Eu falo que é o pilar, que é o preparo e gerenciamento de pele. Aí eu aprofundo sobre fisiologia, aprofundo sobre várias coisas. E aí depois vem um segundo módulo, laser terapia. Terceiro módulo, microagulhamento. Quarto módulo, jato de plasma. Eu não entendo. Uma pessoa que quer trabalhar com jato de plasma, ela tem que entender sobre microagulhamento, ela tem que entender sobre peeling, porque o jato de plasma é relativamente uma técnica mais avançada. Então a pessoa tem que entender sobre isso antes. Porque se ela não entende sobre microagulhamento, ela não entende sobre peeling químico, ela não vai entender bem sobre reparo tecidual, ela não vai entender as principais condutas para tratar hiperpigmentação pós-inflamatória. Eu já tive casos, por exemplo, de pessoas que me procuraram com hiperpigmentação pós-inflamatória, pós-jato de plasma, na região dos olhos. E a conduta que eu sugeri foi microagulhamento para tratar hiperpigmentação na região dos olhos, hiperpigmentação pós-inflamatória na região dos olhos, e deu muito certo, os resultados foram muito bons. Por quê? Naquele momento eu vi que eu precisava de um pouco mais de agressividade, vamos dizer assim. Claro que não é um microagulhamento para poder sangrar, nada disso, é um pouco mais de agressividade. Aí depois vem jato de plasma e por fim ozonioterapia, fora os conteúdos extras que os alunos constantemente vão tendo aí de atualização.
Então é realmente uma construção de conhecimento. E tem dado muito certo. Os alunos que entram têm dado muito certo. Eu não tinha, até, na verdade eu não tenho uma previsão exata para uma próxima turma, como até foi comentado aqui. Gi Biomédica Esteta falou que quer muito fazer a residência, porque como entrou uma turma recentemente, eu não tinha previsão para uma próxima. A primeira turma foi em janeiro, a segunda turma foi somente em março. Então eu dei uma janela grande entre as duas turmas, porém, como tem muitas pessoas procurando pela residência e eu tenho condição de atender isso, eu não abriria novas inscrições se eu não tivesse condição de atender, porque tem alunos aqui que podem confirmar que eu atendo o aluno 1 a 1, eu dou o máximo de atenção possível para os alunos 1 a 1, então eu não estaria planejando isso se eu não tivesse condição. Estou fazendo isso porque eu tenho condição de abrir novas vagas. Então no mês de abril, ainda possivelmente, porém só no final do mês, mas no mês de abril possivelmente eu vou abrir mais algumas vagas para o curso de residência. Não serão muitas e eu ainda não sei como eu vou fazer isso, se eu vou divulgar, se eu vou procurar, mandar para pessoas individuais, eu não sei ainda como eu vou fazer. Mas provavelmente em abril vão vir aí novas vagas para quem está interessado na residência, ok? Pessoal, como não temos mais dúvidas, vamos finalizar por aqui a live de hoje. Lembrando que essa live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Essa e várias outras lives estão lá no meu canal do YouTube. Acompanha lá que tem muito vídeo no YouTube. Toda semana tem vídeo novo. Quem ainda não me segue, veio por indicação aqui para a live, acompanha aí, segue aqui no Instagram, porque sempre tem conteúdo novo. Eu vou começar alguns quadros novos aqui no Instagram também, então tem muito conteúdo novo vindo para vocês, além de ter o grupo de Telegram também, tem muita coisa aí de conteúdo para que vocês possam acompanhar, tá? Ponto vital, eu gostaria de fazer também, fica ligado aí nas minhas redes sociais, no Instagram, que em breve eu vou colocar aqui sobre as novas vagas. Espaço Ale Souza, quem pode fazer o curso? Todos os profissionais atuantes na área da estética podem fazer o curso, tá? Todos, esteticista, biomédico, farmacêutico, fisioterapeuta, enfermeiro, dentistas, médicos, acho que eu citei todos, tá? Todos podem fazer o curso de residência. Eu aceito tanto profissionais quanto alunos também, ainda em graduação ou técnico, eu aceito também dentro da residência, tá? E hoje eu tenho assim, basicamente todos os profissionais que atuam com estética, eu já tenho. Pessoal, tive uma pergunta aqui, pele de estética. Perguntou o que acha do laser NeoCell. Não conheço os parâmetros dele, tá? Eu já ouvi falar, mas eu não conheço os parâmetros dele. Se você tiver interesse nele, você pode me mandar uma mensagem aí. Se você tiver os parâmetros dele, pode me mandar, que eu faço uma breve avaliação e te falo qual que é a minha opinião sobre ele, tá? 2 comentários. Anne, siga o professor por todos os cursos, pois ele é super atencioso e dá suporte sempre. E a enfermeira Kátia, muito obrigado por tanto, mais uma vez. E a residência mudou a minha vida. Isso é muito importante. Eu vou até printar aqui isso que a Kátia falou. Até printar aqui. Pronto. Kátia, eu fico muito feliz, tá? Você é uma aluna muito dedicada, você é uma profissional de excelência mesmo. Em breve eu vou te convidar para poder fazer uma live comigo aqui, viu, Kátia? Se fosse claro, eu vou te convidar, se você aceitar, eu vou ficar muito feliz e eu te convido para poder fazer uma live comigo aqui, uma live compartilhada, tá? Eu já estou convidando alguns alunos da residência para poder fazer live comigo e você também está convidada para poder fazer uma live, a gente define o tema direitinho para que você possa estar aqui comigo, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês, grande abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima live. Tchau, tchau.